para todos os públicos. Olá, bom dia. Eu sou a professora Edilane Siqueira. Estamos aqui novamente para a nossa aula de língua portuguesa com o nosso Escola em Minha Casa Projeto de Vidas, uma parceria aí da Prefeitura Municipal de Rosário com a CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, certo? Hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha. Conto com a atenção, conto aí com toda a disponibilidade de vocês para se concentrar e prestar atenção na nossa aula para todo mundo aprender, combinado? Então vamos lá, fazer como sempre fazemos, que é o nosso resgate do conteúdo anterior, é o nosso vamos relembrar. Pois é, a gente sempre pega o finzinho da nossa aula anterior para ter certeza que aprendeu o conteúdo passado e poder entrar no conteúdo novo. Vamos lá? Então, na nossa aula passada, nós falamos sobre os substantivos, os tão importantes da língua portuguesa, que são os substantivos. Por quê? Porque eles nomeiam o mundo que nos cercam. Então, as coisas precisam de nomes, né? Como a gente sabe, a gente bem conhece. Então, esses nomes são os substantivos. Eis, então, o motivo de tamanha importância dos substantivos em nossa língua portuguesa. Vamos aqui dar continuidade, reforçando que os substantivos são classes de palavras que nomeiam os seres, como a gente viu no slide anterior, certo? Servem para nomear as coisas ao nosso redor. Então, os substantivos, eles nomeiam os seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. São termos que podem ser flexionados, ou seja, eles podem ser modificados de acordo com o quê? De acordo com o gênero. Lembra que nós estudamos sobre gênero na aula passada, no caso masculino e feminino. Podem também se flexionar, podem mudar quanto ao número. O que é o número? Quantidade. Quando eu falo de número, estou falando de quantidade. Nesse caso, da língua portuguesa, singular e plural. E quanto ao grau, o grau eu estou me referindo ao aumentativo, quando a palavra está se referindo a algo grande, ou o diminutivo, quando a palavra está fazendo referência a algo que é pequeno. Mas isso a gente vai estudar um pouquinho mais pra frente, ok? Sendo que sobre gênero nós já estudamos. Mas hoje o nosso conteúdo vai ser voltado para um desses itens que eu vou ler aqui para vocês novamente. Também ainda resgate da nossa aula anterior. A norma padrão da língua portuguesa reconhece dois gêneros. Nós vimos isso, masculino e feminino. Na língua portuguesa, todo substantivo é classificado dentro de um desses dois gêneros. Então, as palavras ou são colocadas quanto ao seu gênero, ou são masculinas ou são femininas. São masculinos os substantivos aos quais se pode antepor, colocar antes, os artigos. Então, vamos gravar essa palavrinha aí, que a gente comentou na aula passada que ela era muito importante e a gente ia estudar um pouquinho mais sobre elas. Esse dia chegou, nós estudaremos hoje sobre os artigos. Aqui no caso, que fazem referência ao gênero masculino, o, os, uns. Como nos exemplos, o sol, um raio, os professores. Olha aí, ó, mudança com relação à quantidade no caso plural e singular, certo? Uns poetas, todos fazendo referência, todos os artigos fazendo referência ao gênero masculino. Agora aqui, são femininos os substantivos aos quais se pode antepor, colocar antes do substantivo, os artigos a, uma, as, umas. Como nos exemplos, a dor, uma ponte, as borboletas, umas nuvens. Então, todos esses artigos que eu citei por último estão fazendo referência ao gênero feminino e precisa
indispensavelmente dos artigos. Então vamos lá, gente, vamos aprofundar esse assunto hoje e com relação aos artigos, aos adjetivos e às locuções adjetivas. Nossa, professora, é muita coisa. Não é necessariamente muita coisa. Na verdade, é um assunto só que tem várias ramificaçõezinhas. Então, no caso, a gente vai ver hoje adjetivo e locução adjetiva, que um está muito alinhado ao outro, você sempre vai ver com muita frequência um unido ao outro, fazendo uma referência, um precisa do outro ou um está ligado ao outro de alguma forma. E os artigos que nós já vimos na aula anterior, que são importantíssimos, e a gente vai entender mais ainda sobre essa importância. Vamos lá. Artigo, olha aí o Bob Esponja aí pra gente, trazendo a informação do que de fato é o artigo. É a palavra que, vindo antes de um substantivo, lembra lá daquela referência antepor, antes? Então, o artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Então, quando eu utilizo o artigo antes do substantivo, eu estou utilizando de duas formas, ou de forma definida ou de forma indefinida. Mas, professora, o que é isso? Como é que eu vou saber a diferença? É essa diferença que a gente vai estudar agora. O artigo também indica o gênero, nós já vimos isso, e o número dos substantivos. Também já pincelei para vocês com relação à questão do número, que é sobre singular e plural, mas não é o objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá entender essa maneira definida ou indefinida que o artigo pode ser empregado. Definido, o substantivo é determinado de forma precisa. Então, quando o substantivo ele é denominado de forma precisa, ele é determinado de forma precisa pelo artigo, eu chamo de artigo definido. Indefinido, o substantivo ele é determinado de maneira vaga. Eu não tenho certeza exata de algo daquela minha frase que está sendo construída. Então, o substantivo ele não é definido de forma precisa. Gênero, feminino ou masculino, que eu tenho certeza que todo mundo já entendeu, já aprendeu essa parte. E número, plural ou singular. Certo, gente? Então, o artigo ele é baseado nisso aqui, na questão do gênero, do número, singular ou plural, e se ele é definido ou indefinido. Vamos lá. Artigo definido. Vamos entender aí de forma mais concreta do que se trata artigo definido. Os artigos definidos, como o próprio nome indica, definem ou individualizam os substantivos, seja uma pessoa, seja um objeto ou um lugar. São eles. Vamos entender então de vez quem são os artigos definidos. Artigo definido, ele é um artigo definido. Gênero masculino e o número singular, básico e rápido. A gente consegue ter quais artigos definidos? O, a, os, as. Esses são os 4 artigos definidos e eu consigo estabelecer quais são os gêneros dele e quais são os números, certo? Porque o número está voltado para a quantidade e gênero se está se fazendo referência a algo do gênero feminino ou gênero masculino. Como eu já frisei, o é um artigo definido, eu estou definindo alguma coisa, o substantivo, o gênero masculino e o número no singular. O é somente uma coisa. A, outro artigo definido, mas a faz referência ao gênero feminino e também com relação ao número está fazendo referência a algum substantivo no singular, apenas uma coisa. Aí eu passo para o os, o nosso outro artigo definido. Mas aí ele é do gênero masculino, mas o número já não é o mesmo, porque os eu estou fazendo referência a algo do gênero masculino, mas uma quantidade superior a 1. Os são várias coisas, alguma coisa
que não está voltada apenas para uma unidade, certo? Então, o meu número é o plural. O mesmo acontece com as. As também faz referência no número, a palavras voltadas para o plural, mas o gênero feminino. Vamos ver isso em formas de exemplos. O João gosta de jogar bola. Percebam como o artigo, ele é definido, ele definiu o meu substantivo. Ele me disse que o João, certo? Era o quê? Era do gênero masculino e apenas uma pessoa. O João gosta de jogar bola. Um artigo definido, ele me definiu quem era o meu substantivo. Miranda chamou a Joana para brincar. A também definiu para mim quem que foi chamado. Qual foi o substantivo que foi chamado? Foi um substantivo do gênero feminino e no singular. A Joana, certo? Próximo exemplo. Os meninos amam soltar pipa. Os meninos, eu estou fazendo referência a mais de uma pessoa. Portanto, o número é no plural e o gênero masculino. Os meninos, certo? E o nosso último exemplo, as meninas amam fazer compras. Eu estou fazendo referência a mais de uma pessoa. Então, o meu gênero é o o gênero é o feminino e o meu número é o plural, certo? Todo mundo entendeu direitinho? As meninas. A minha quantidade é mais de uma menina. Então, eu estou fazendo referência ao número plural. E o gênero as está fazendo referência ao gênero feminino, certo? Vamos avançar. Agora nós vamos entender do que se trata o artigo indefinido. Os artigos indefinidos determinam de maneira vaga, indeterminada ou imprecisa uma pessoa, um objeto, lugar ao qual não se faz menção anterior no texto. Por isso que é vago, eu não tenho certeza exata do que foi colocado ali. São eles. Então, eu também posso especificar quais são esses artigos indefinidos. Uns, umas e umas, certo? Vamos repetir? Uns, umas, uma, certo? Esses são os artigos indefinidos. Quanto ao gênero, artigo indefinido gênero masculino e o número singular. Gênero feminino, número singular também. Artigo indefinido uns, gênero masculino, número plural. Eu já estou fazendo referência a mais de alguma coisa. E artigo indefinido umas, gênero feminino, número plural. Vamos partir para os nossos exemplos de artigos indefinidos. Um dia desses, vamos sair? Corta. Eu não fiz a pronúncia legal. Vamos lá. Agora vamos para os nossos exemplos de artigo indefinido. Vamos lá, gente. Um dia desses, vamos sair? É uma pergunta, mas a minha pergunta se iniciou com um dia desses. Eu não estou especificando exatamente que dia é. É um dia qualquer. Eu não especifiquei, eu não defini. Eu deixei de forma indefinida na minha frase. Então, aqui eu tenho o que é do gênero masculino, e o número no singular. Achei uma moeda. Eu achei uma moeda. Eu não defini onde eu achei, como eu achei, que moeda eu achei, certo? Eu só disse que era uma moeda. Eu não especifiquei que moeda era. Então, eu usei o artigo indefinido uma, que está no gênero feminino e também no singular. Foi apenas uma moeda, então se trata de singular. Próximo exemplo. Joana convidou para a festa uns amigos estrangeiros. Uns amigos estrangeiros. Eu não defini que amigos foram esses. Eu não especifiquei, somente eram uns amigos. Então, está de forma indefinida esse substantivo. E de forma indefinida,
No masculino, plural. Uns amigos, mais de uma pessoa, portanto, plural. E aqui, por fim, comprei umas camisas para meu aniversário. Umas camisas. Eu não especifiquei que camisas eram. Então, eu deixei de forma vaga. Eu apenas disse que eu comprei umas camisas. Usei o artigo indefinido umas no plural, certo? Olha o número aí, ó. O número plural e o gênero feminino, umas. Eu estou fazendo referência a substantivos femininos, ok? Vamos lá. Resgatando tudo sobre artigos, aqui eu apresento para vocês os artigos definidos e indefinidos de forma bem sucinta, bem resumida. Quais são os artigos definidos, professora? O, a, os, as. São os artigos definidos. E os artigos indefinidos? Uma, uns, umas. Aprendendo isso, ninguém vai cometer mais erro, vai construir as frases corretamente e a gente vai ficar todo mundo feliz com uma família aí do Bob Esponja, tá bom? Agora que todo mundo já entendeu do que se trata artigo, a gente vai falar de um outro subtema muito importante aí dentro da nossa língua portuguesa e que está geralmente acompanhando o substantivo e os artigos, tá bom? Vamos entender então do que se trata adjetivo. Muitas indagações aí, muitas perguntas em volta do que se trata adjetivo. A gente vai sair aqui da nossa aula hoje sabendo direitinho e quem já sabe vai relembrar, tá bom? Vamos lá. Adjetivo, gente, é a palavra que caracteriza o substantivo. Ele vai caracterizar de que forma? Ele vai dar uma qualidade, um estado, um modo de ser ou um aspecto. Então, ele vai definir de alguma forma aquele substantivo da frase, certo? Então, ou vai dar uma qualidade, ou vai dizer o estado daquele substantivo, o modo de ser daquele substantivo, ou ainda o aspecto daquele substantivo. E a gente vai entender direitinho a partir dos nossos exemplos. Homem bom. Frases muito sucintas, muito pequenas, para que todo mundo consiga entender, tá? Homem bom. O bom é o adjetivo, ele está qualificando este homem. Está definindo que esse homem é um homem bom. Então, bom, tá aqui de verde destacado, é o nosso adjetivo na nossa frase. Pessoa doente. Doente é o nosso adjetivo. Está qualificando a pessoa de alguma forma. Pessoa doente, olha aqui. Temos até o exemplo aqui do nosso homenzinho, a figura dele aí acamado, muito febril e se sentindo mal. Então, próximo exemplo, menino honesto. Honesto está qualificando o menino, certo? Então, também está trazendo uma qualidade para o meu substantivo. É um adjetivo. E, por fim, dia chuvoso. Chuvoso está qualificando o meu dia. Porque o dia simplesmente pode estar como? Pode estar de que aspecto? Ele pode estar ensolarado, ele pode ser um dia de muito sol ou um dia de muita chuva. Então, o chuvoso está aqui dando esse caráter de adjetivo, o aspecto do meu dia. Então, ele está sendo o adjetivo da minha palavra, que no caso é o substantivo. Então, a frase aqui ela é formada somente por um substantivo e um adjetivo. Todos os adjetivos estão destacados aí de verde para que vocês possam perceber, tá? A importância e que eles são muito comuns nas nossas frases. Vamos lá, entender aí através de exemplos mais um pouquinho sobre os nossos adjetivos. Vamos listar alguns adjetivos para o substantivo paisagem, de acordo com a imagem aqui do lado. Olha, tá aqui, vocês estão olhando a imagem, uma paisagem muito bonita. Quais são os adjetivos que eu posso colocar com relação a essa paisagem só de olhar? Eu posso dizer que ela é colorida, alegre, primaveril, porque tem muitas flores, é agradável, litorânea, rural, campestre e romântica.
Vocês conseguiram perceber como uma imagem, de acordo com a opinião de cada pessoa, pode trazer diversos adjetivos? Então, basta a gente ter a percepção, olhar a imagem, imaginar e tentar qualificar, que a gente consegue estabelecer e construir frases com muita facilidade com relação ao uso dos adjetivos, tá bom? Vamos aqui com relação aos personagens. A partir dessa figura, eu posso trazer vários adjetivos para eles. Eu posso ver que eles são brincalhões, estão brincando, infantis, é um tema infantil, são amigos, alegres, cinematográficos. Por quê? Porque pode passar no cinema. São selvagens, estão aí na selva, são unidos e são aventureiros. Então, eu tenho aí uma infinidade de adjetivos que eu posso estabelecer a partir de uma figura que é colocado para a pessoa, tá certo? Vamos avançando. Agora eu peço aí a atenção de vocês, é o nosso alerta do dia. O nosso alerta do dia vai ser voltado para as locuções adjetivas, porque elas estão ligadas diretamente ao adjetivo, mas são diferentes. Então, eu preciso da atenção de vocês para que vocês consigam perceber essa diferença, tá bom? Locução adjetiva é a expressão formada de preposição mais substantivo, certo? Que no caso é advérbio, com valor de adjetivo, certo? Então, a locução adjetiva ela é formada por um advérbio com valor adjetivo, com o valor de qualificar aquele substantivo. Vamos lá para os exemplos. Dia de chuva. Lembro que no slide anterior eu apresentei para vocês dia chuvoso? Chuvoso é o nosso adjetivo, mas quando eu coloco aqui uma preposição de mais o substantivo, ok? Que tem valor de adjetivo neste caso, por se tratar de advérbio, eu tenho aqui, ó, duas palavrinhas. Eu tenho uma locução adjetiva, de chuva. Se eu tivesse aqui dia chuvoso, eu estaria fazendo uso apenas de adjetivo. Mas aqui, olha aqui a minha preposição. Então, eu estou trabalhando com uma locução adjetiva, de chuva. Pneu de trás. Olha aí a permanência da nossa preposição. Menino do Brasil. Mais uma vez a preposição e o nosso substantivo com valor de adjetivo. Sapatos sem meias. Sem meias. Também está com valor de adjetivo a nossa locução adjetiva. Por quê? Porque está qualificando o nosso sapato. Está especificando de que forma estão aqueles sapatos. Casa da velhinha. Eu estou qualificando aquela casa, mas fazendo uso de preposição mais um substantivo com valor de adjetivo. Vocês conseguiram perceber? Locução é sempre mais de uma palavra, que está acompanhada de uma preposição e mais outro substantivo com valor de adjetivo. Tá certo? Então, é por isso que vocês precisam ter bastante atenção para não confundir nenhum dos dois, tá? Vamos lá para mais exemplos. Com relação à questão que eu falei para vocês, da semelhança entre adjetivo e locução adjetiva. Dia chuvoso, eu estou trabalhando com um substantivo e um adjetivo. Dia de chuva, eu estou trabalhando com um substantivo, mais uma preposição e um substantivo com caráter de adjetivo. De chuva. Então, dia chuvoso é a mesma coisa que dia de chuva? Sim. A forma como a frase foi construída que é diferente. Aqui eu tenho substantivo com adjetivo e aqui eu tenho substantivo com locução adjetiva. Amor de mãe. Olha aí, aqui eu já inverti a posição. Amor de mãe, tenho aqui primeiro a minha locução adjetiva. E embaixo eu tenho amor materno, amor maternal. Materno ou maternal tem o mesmo significado, certo? Então, amor de mãe, substantivo com locução adjetiva. Amor materno, substantivo com adjetivo. Vamos prestar atenção a essa observação aqui.
há locuções adjetivas que não possuem adjetivos correspondentes. Vamos lá. Porque não necessariamente eu vou conseguir todas as vezes trocar a minha locução adjetiva por um adjetivo. Aqui eu consegui, ó, amor de mãe, eu consigo trocar para amor materno. Dia de chuva, eu consigo trocar para dia chuvoso. Mas não necessariamente todas as vezes eu vou conseguir fazer isso. Por exemplo, folha de papel, eu não consigo substituir. Muro de pedras, também não consigo substituir, porque se eu for procurar uma outra palavra, vai acabar perdendo o sentido da minha frase. Casa de madeira. Então, também existem essas pequenas mudanças, esses pequenos exemplos que eu não consigo fazer essa alteração de locução adjetiva para adjetivo. Mas são exceções, gente. A grande maioria eu consigo fazer essa transformação aí de locução adjetiva para adjetivo e de adjetivo para locução adjetiva. Aqui eu trouxe mais uns exemplos para vocês, tá? Eu vou fazer a leitura só para vocês verem o quanto é comum a presença dessas locuções adjetivas e dos adjetivos na vida da gente, tá bom? Lição do aluno. Do aluno eu posso trocar por discente, cara de anjo, angelical. Carne de boi eu posso trocar por carne bovina. Problema da cidade urbana. Problema da cidade, cidade urbana. Questões do estado, estaduais. Pedido da terra, terrestre. Marca de dedo, digital, marca digital. Brilho de estrela, estelar, brilho estelar. Rugas da face, rugas faciais. Dica do professor, dica docente. Água de rio, água fluvial. Então, vamos lá, entrar aqui para a nossa parte do nosso vamos exercitar, para a gente ter certeza aí que absorveu o conteúdo, entendeu direitinho e consegue diferenciar os três que foram colocados para vocês hoje. Artigos, adjetivos e locuções adjetivas. São três questões rápidas e fáceis, tá bom, gente? Vamos lá. Aqui eu tenho um texto e que foi tirado desse texto todos os artigos. Então, a partir da leitura dele, eu consigo ir encaixando quais são os artigos necessários. Sejam eles, podem ser tanto definidos quanto artigos indefinidos. Vamos lá. Foi uma alegria quando começou a correr na terra a notícia da grande festa que a lua ia dar no seu palácio de prata. E foi um espanto quando se soube que a festa não era oferecida ao sol ou a qualquer outro astro de primeira grandeza, mas sim em honra de, o que encaixa? Uma estrelinha, a menor das estrelinhas que brilhavam no céu. Porque estranha fantasia, a lua, uma alva soberana das noites luminosas, ia abrir as, percebam aí, ó, as, precisa modificar e está ligado aqui ao meu próximo substantivo, que está no plural, então o meu artigo foi pro plural também. Ia abrir as portas do seu palácio para receber festivamente uma estrelinha humilde, uma pobre estrelinha sem classificação na multidão de estrelas do firmamento. Por quê? Então, percebam que à medida que a gente vai lendo, a gente vai entendendo e percebendo qual artigo eu preciso colocar. Se é um artigo definido, de acordo com o gênero, se ele vai ser feminino, se ele vai ser masculino, e quanto ao número, se ele vai ser encaixado no plural ou se ele vai ser encaixado no singular, tá bom? Aqui eu fiz uso tanto de artigos definidos, como é o caso de a e as, quanto artigos indefinidos, uma e um, certo? Então, à medida que a gente for lendo, percebam e prestem muita atenção nessa parte.
Vamos lá. Agora nós temos aqui a nossa atividade que vai envolver, nossas próximas duas questões vão envolver adjetivos e locuções adjetivas, tá bom? Substitua as locuções adjetivas por adjetivos e escreva-os nos respectivos espaços. Percebam que todas as locuções adjetivas estão aqui, ó, sublinhadas, tá? As preposições e os substantivos com valor de adjetivo. Vamos lá. Letra A. Animal da terra. O que é que eu posso trocar da terra? Animal. Espera aí, todo mundo gritando em casa. Terrestre. Muito bem. Vamos lá, letra B. Canção do povo. É uma canção o quê? Canção popular. Carne de boi. É uma carne bovina. Aqui percebam, vamos lá, prestando atenção. Tenho locuções adjetivas e aqui que está sendo colocado de vermelho são os adjetivos, são palavras isoladas, ok? Música do sertão, ela pode ser substituída do sertão, a locução adjetiva, por sertaneja, música sertaneja. Nave do espaço, é a nave espacial. Amor de pai, é o amor paterno. Casa sem telha, é uma casa destelhada. Criança com febre, é uma criança febril. Loção de cabelo eu posso trocar por capilar, loção capilar. Infecção do pulmão, eu posso trocar do pulmão pelo quê? Pulmonar, infecção pulmonar. E café da manhã, eu posso trocar a locução adjetiva da manhã por matinal. Café matinal. Perceberam aí como a grande maioria das palavras eu consigo transpor tanto de locução adjetiva para adjetivo, quanto de adjetivo para locução adjetiva. Para encerrar nossa aula de hoje, tem aqui, ó, super básica, identifique os adjetivos. Estão aí as frases e vocês vão apontar aí de casa quais seriam os adjetivos delas, tá bom? E eu vou deixar depois sublinhado. Aquela bela mulher comprou um livro atual. Então, aquela bela mulher. A mulher é bela, ela está sendo o quê? Colocado um adjetivo, ela está sendo qualificada. Então, eu tenho aí como adjetivo bela e tenho também um outro substantivo que foi qualificado nessa frase, que foi um livro atual. Atual é o que está qualificando o meu livro. Eu estou dizendo que é um livro novo, tá? Letra B. Nossa cidade é ecológica. O que é que está qualificando aí? Ecológica está qualificando a minha cidade. Então, ecológica é o meu adjetivo. Letra C. O carro velho precisa de reparos urgentes. Então, o que está sendo aí qualificado? O meu carro, ele está sendo qualificado como? Como velho. Então, velho é o meu adjetivo. Existe só esse adjetivo na frase? Não. Porque aqui eu estou especificando que o carro precisa de quê? Reparos urgentes. Urgentes está qualificando os reparos que o carro precisa. Então, urgentes também entra como adjetivo na minha frase. Letra D. Minha Páscoa será solidária, pois contribuirei para a felicidade de crianças carentes. Tenho também mais de um adjetivo nessa frase. Eu estou aí qualificando a minha Páscoa, eu estou dizendo que ela será o quê? Solidária. Então, solidária é um adjetivo. E aqui eu estou dizendo que as crianças são alguma coisa. Eu estou qualificando as minhas crianças. Eu estou dizendo que elas são o quê? Carentes. Então, carentes é o outro adjetivo que eu tenho nessa frase. Letra E e última, nem sempre os personagens literários têm caracterização psicológica.
eu estou aqui qualificando os personagens, eu estou especificando, eu estou dizendo que são personagens específicos. Então, eu estou qualificando esses personagens de alguma forma. Então, qual é a qualidade que eu estou dando para eles? Dizendo que eles são literários. E também estou dizendo que eles têm um tipo de caracterização específica. Eu estou deixando isso registrado. Qual é a caracterização? Psicológica. Então, psicológica também entra como adjetivo aí na construção da minha frase. Então, gente, tudo gira em torno da questão do exercício, de você exercitar. A partir de atividades você consegue visualizar, estudando aí exemplos, você consegue perceber, e qualquer exemplo que você pegar de qualquer livro, você vai conseguir fazer a identificação necessária com relação aos artigos, se eles são definidos ou indefinidos. Você vai conseguir definir, vai conseguir ver a diferença entre locução adjetiva e adjetivo e também fazer a mudança de um para o outro, tá bom? Então, eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Por hoje é só. Então, uma excelente semana para vocês e até a nossa próxima aula, tá? Tchau, tchau!